O apagão da fé na Europa. O continente que um dia foi luz para o mundo vive hoje na escuridão da fé. De certo, manterá para sempre o título de honra de ter sido o maior propagador do evangelho no mundo, ou seja, o centro institucional de onde por mais de 1000 anos espalharam-se as boas novas de Cristo. Mas infelizmente, aparentemente esse tempo está no fim. A Europa passa por um processo de secularização extremamente significativo e está excluindo Deus da vida das pessoas. O islamismo cresce sobremaneira e o cristianismo está em declínio. Mas por que este continente está se distanciando de Deus? Vive-se como se Deus não existisse. Não quer dizer que todo mundo está se tornando ateu, mas há uma modernização. Registram-se influências como o pensamento de Darwin e se dá também porque as pessoas têm o que desejam: emprego, família bem cuidada, plano médico, quer dizer, não precisam de nada. A Europa de Calvino, Lutero, John Wesley, Charles Spurgeon, Martin Lloyd Jones e muitos outros homens e mulheres de Deus já não existe mais. A maioria dos europeus atualmente agem como se Deus fosse uma lenda, um ícone mitológico, como mais um dos muitos deuses gregos. As igrejas se esvaziam rapidamente e muitas fecham suas portas. Quando você diz aos europeus que vai à igreja no domingo, as pessoas olham para você como se você fosse uma peça no museu. Menos de 5% da população europeia vai à igreja, e dentro desse percentual inclui-se os católicos. Apenas 3% do público frequentam cultos regularmente. Na Europa, as pessoas não esperam nada da religião. Acreditam que para esta vida não há nenhuma esperança a ser encontrada na igreja. A pregação é feita para pessoas que não acreditam mais no cristianismo. Na Espanha, a religião é opressão cruel. Na Escócia, ela é um triste pesadelo. Na Itália, especialmente em Roma, ela é domínio sacerdotal. Enquanto na Inglaterra, ela é simplesmente um passatempo emocional. A perda da fé em Deus na Europa é como uma estrela negra, invisível, que ainda tem uma tremenda força gravitacional. Eles não entendem porque sua própria cultura está falindo. Eles não entendem porque os índices de divórcio e suicídio estão tão elevados. Não entendem porque poucas mulheres europeias têm mais que um filho. Eles não entendem o porquê de tantos abortos. E nem entendem porque, na maioria das ruas, você vê mais cachorros que crianças. Este é o impacto da morte do cristianismo na Europa. Ao questionar um europeu sobre quem ele considera uma figura inspirativa, apenas 1% deles dirá Jesus Cristo. Até Britney Spears ocupa a posição de maior popularidade. Mas felizmente, há ainda pessoas que empenham suas forças e acreditam em um possível reavivamento da Europa. Não importam quantas manchetes saiam dizendo que a igreja está morta. A verdade é só uma: a igreja de Cristo nunca morrerá. Foi o próprio Jesus Cristo que nos disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ore pela Europa.